Irmãos que abram a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4. Louvado seja Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai falar conosco. Amém? Vai falar aos nossos corações nessa hora. Diz assim a palavra de Deus: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7 diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que o Senhor já preparou as nossas vidas, e que possamos sair daqui desta noite edificados pela Tua Palavra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, os irmãos, podeis assentar. Louvado seja Deus. Meus amados, esta palavra que nós acabamos de ler, primeiramente eu quero dar boas-vindas aos irmãos, nós louvamos aí o Senhor pela vida de cada um. Sabemos aí que temos vencido, rompendo, estamos avançando, e quem sustenta as nossas vidas é o Senhor Jesus, amém? Então nós podemos dizer verdadeiramente, quem está guardando as nossas vidas, quem está guardando as nossas casas, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, amém? Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela é uma palavra de incentivo que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, direciona a Timóteo. É uma palavra que persiste em uma orientação de permanência no Evangelho. O apóstolo Paulo aqui está enfatizando para Timóteo, para que ele pudesse cumprir o ministério dele, a chamada de um evangelista, ou seja, a chamada de um pregador do Evangelho, pelo qual ele foi chamado, pelo qual a igreja de Cristo foi chamada aqui na face da terra. Então ele começa a dar orientações para Timóteo, e o versículo, louvado seja Deus, 7, que é o versículo que nós citamos muito na igreja, que fala sobre uma perseverança na fé, de um combate, louvado seja Deus, bem veraz, um combate verdadeiro, que é o combate nas adversidades da vida. E o apóstolo Paulo, ele declara bem assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Repita comigo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Esta palavra Deus, através da vida do apóstolo Paulo, que é direcionada a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele já estava dizendo a Timóteo
que o fim dos dias de Paulo já estava chegando ao fim. E isso nós vamos enxergar, louvado seja Deus, quando nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando o apóstolo Paulo está em direção à quarta viagem missionária dele, a quarta e última viagem missionária, aonde Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, para levar o evangelho aos gentios, para levar o evangelho, confirmar a palavra de Deus aos judeus. Ou seja, onde o apóstolo Paulo ele era direcionado, ele abriu um trabalho, abriu uma igreja. Esta igreja para quê? Para ser um evangelista. Para quê? Para orientar as pessoas a permanecerem na fé, a orientar as pessoas para permanecer na verdade, a orientar as pessoas para viverem o que de fato a palavra de Deus dizia para que o povo pudesse viver. Então ele chega em uns determinados lugares direcionados pelo Senhor, e ali ele começa a abrir, louvado seja Deus, igrejas. Quando nós vamos lá para o capítulo 27, Paulo estava em Jerusalém, louvado seja Deus. E ali Paulo, ele começa a ser perseguido pelos judeus, porque naquela época estava havendo um conflito religioso. Que conflito religioso era esse? Havia duas vertentes ali no meio judaico em relação à religião. Havia os saduceus e havia também os fariseus. Um acreditava que na ressurreição dos mortos, outros não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aqui o apóstolo Paulo estava pregando verdadeiramente que Cristo ele era o Messias, que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, e que os mortos, louvado seja Deus, um dia iriam ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, quando ele veio cumprir o propósito dele. Então o apóstolo Paulo começa a ser, louvado seja Deus, ameaçado. O apóstolo Paulo ele é julgado ali no Sinédrio, e o Sinédrio tenta, louvado seja Deus, tirar a vida do apóstolo Paulo. E quando tenta tirar a vida do apóstolo Paulo, ele ali roga que fosse julgado lá em Roma, porque o apóstolo Paulo ele tinha o quê? A dupla cidadania. Então ele roga para que fosse julgado por Roma, porque talvez lá em Roma ele tivesse um julgamento, louvado seja Deus, mais imparcial. Mas aí o apóstolo Paulo sabia que já era o fim dos dias dele. Ele já sabia, por isso que ele declara para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, mas a minha fé, ela o que? Está mantida, ela está guardada no Senhor. O apóstolo Paulo estava declarando: olha, eu serei entregue, eu vou ser julgado não por algum erro, mas julgado pela causa do Evangelho. Efésios capítulo 3, nós vamos enxergar o apóstolo Paulo orientando a igreja de Éfeso. Nós estamos até estudando isso na lição da escola bíblica dominical pela manhã. Nós vamos enxergar o apóstolo Paulo no versículo 1, dizendo-me assim: olha, por esta causa, pela causa do Evangelho, eu estou prisioneiro, eu sou um prisioneiro de Cristo. Ele estava orientando a igreja de Éfeso a contemplar a grandeza da obra, a grandeza ministerial, de se viver verdadeiramente uma vida com Cristo, de ali, louvado seja Deus, através do Espírito Santo, obter as revelações da glória de Deus. E ali ele começa: por esta causa eu me coloco, por esta causa eu me torno um prisioneiro, por esta causa do Evangelho eu sou um prisioneiro. Então aqui em Atos capítulo 27, nós vamos enxergar o apóstolo Paulo fazendo ali uma viagem ali de Jerusalém para a Itália, de Jerusalém para Roma, onde Roma ele seria, louvado seja Deus, ouvido, e seria julgado, louvado seja Deus, e também seria morto pelos romanos. Por que ele seria morto? Por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Aí
nós tiramos aqui algumas lições. Que na nossa jornada cristã, meus irmãos, nós temos algumas situações, alguns momentos difíceis. Nós temos algumas adversidades que nos cercam. Nós temos aí alguns conflitos que nós somos inseridos, até por combater o combate dia após dia. Alguns uns conflitos em casa, outros conflitos no casamento, outros conflitos com os filhos, outros conflitos, louvado seja Deus, no trabalho, outros conflitos dentro da igreja, outros com conflito com os vizinhos, outros com conflitos dos diversos tipos. As pessoas têm passado essa determinada agonia, essas dificuldades, que não foi muito diferente do que o apóstolo Paulo viveu enquanto ele esteve aqui na face da terra. É engraçado que o Senhor, já sabendo de todas as coisas, o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Filipe assim: olha, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter e eu aprendi também a não ter. Eu aprendi a ter a bonança, mas também eu aprendi a ter a escassez. O que ele estava declarando? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele declara à igreja de Filipe que a força que ele tinha não era uma força humana. Ele declara para a igreja de Filipe que a força que ele possuía, que a sabedoria que ele tinha, não era uma sabedoria persuasiva, uma sabedoria vinda de homens, com palavras belas, rebuscadas, não. Ele declara que aquilo que ele estava ensinando é que ele também aprendeu no Senhor. Ele declara para a igreja, ele ensina para a igreja aquilo que ele aprendeu do Senhor. Tanto é que ele começa a declarar: olha, sede meus imitadores, assim como também eu sou imitador de Cristo. Ele começa a declarar: olha, sede meus imitadores. Por que vocês têm que ser os meus imitadores? Porque já não vivo eu, mas é Cristo que está vivendo em mim. E o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, esse evangelho me alcançou. A minha mente, ela foi agora renovada. E no momento em que eu tive um encontro com o Senhor, eu passei a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ele, louvado seja Deus, sofreu diversos naufrágios, foi açoitado, foi preso, mas em nenhuma circunstância nós vamos ver o apóstolo Paulo murmurando ao Senhor, indagando ao Senhor, deixando a causa de ser prisioneiro ou a causa do sofrimento, louvado seja Deus, prevalecer. Antes ele dizia: olha, eu me alegro porque eu estou sofrendo, louvado seja Deus, por Cristo. Eu me alegro porque, louvado seja Deus, eu estou passando privações, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui algemado, mas todavia a palavra do Senhor jamais está algemada. Aleluia. Aí, glória a Jesus. Nós vamos entender uma situação bem relevante. Mas por que o apóstolo Paulo ele conseguiu desempenhar essa trajetória, meus queridos irmãos? Por que alguns homens na Bíblia eles conseguiram sobrepor um momento de dificuldade, um momento de adversidade? Será se Paulo era melhor do que você, Daniel? Será se Elias, irmã Maria, era melhor do que você? Não, em hipótese alguma. Aleluia. Os homens do passado, eles não eram melhores e não eram piores do que nós. Mas o que fez a diferença na vida daqueles homens do passado é que alguns desempenharam grande obra porque tiveram um encontro com Deus. O que faz a diferença na vida do cristão é ter um encontro com Deus. O que vai sustentar o povo de Deus é um encontro com o Rei. Em
enquanto nós estamos aqui na terra. O que vai sustentar a igreja firme a perseverar é o encontro com Deus. O que vai fazer a igreja ser resistente, o cristão ser resistente, é o encontro com Deus. E aí, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em Êxodo 3. Abra comigo, Êxodo, capítulo 3. Os irmãos estão entendendo, amém? Louvado seja o teu nome. Aleluia. Êxodo, capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos nós conhecemos a história do libertador de Israel, louvado seja Deus, na época em que o povo estava vivendo uma opressão ali no Egito. Êxodo capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou a um monte de Deus, a Horebe. Olha para mim. Mas o que antecedeu esta palavra? Esta palavra no capítulo 2 vai nos contar que Moisés ele nasceu em um tempo difícil, em um tempo de perseguição, aonde havia um decreto que todo menino, louvado seja Deus, é até redundante eu falar, né? Todo menino homem, né? Vovó que dizia o menino homem, a menina mulher, faziam questão de enfatizar. Então todo menino que nascesse, louvado seja Deus, ele teria que ser o quê? Morto. Foi a ordenança, louvado seja Deus, de Faraó. Mas aí nós vamos enxergar que Joquebede pega Moisés, guarda Moisés durante 3 meses, e depois, louvado seja Deus, coloca Moisés ali num cesto e coloca em direção ao rio. Moisés vai parar, louvado seja Deus, debaixo dos olhos da filha de Faraó. Moisés cresce no Egito. Moisés conhece a cultura do Egito. Moisés é amamentado pela sua mãe. Moisés conhece a história dos hebreus, porque ele fazia parte ali da corte governante do Egito. Então ele sabia que existia um povo que servia ao Egito. Mas aí chegou um determinado momento da vida dele, que ele vê um egípcio espancando ali um hebreu, e ele vai lá, levado pelas emoções humanas, ele vai lá e comete um homicídio, e ali, louvado seja Deus, ele foge da cidade, do local onde ele estava vivendo, e ali, louvado seja Deus, em um determinado local, ele conhece, louvado seja Deus, a filha de Jetro, ali, louvado seja Deus, e começa esse contexto a qual nós estamos aqui inseridos. Mas aí acontece uma situação. Moisés conhecia Deus? Sim ou não? O que os irmãos acham? Não conhecia Deus. Mas ele conhecia apenas de ouvir o quê? Falar. Porque ele conhecia os feitos do Deus poderoso. Ele conhecia, louvado seja Deus, as histórias que lhe eram ensinadas. Nós, quando nós estudamos, nós conhecemos a história do nosso país e também conhecemos a história dos países que influenciaram a nossa nação. Isso é normal, faz parte ali da interdisciplinaridade, da inserção do conteúdo, da formação educacional de uma criança. E ali, Moisés, no capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. E a Bíblia diz assim, o versículo 2, leia comigo: apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não
não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não quer. Então o que chamou a atenção de Moisés não foi, louvado seja Deus, o fogo, mas o que chamou a atenção de Moisés é porque a sarça ela não se queimava. Aleluia. E aí, louvado seja Deus, eu dando uma olhada na parte geográfica de Israel, ali do Egito, do deserto, havia muitas sarças. E era comum, louvado seja Deus, algumas sarças, de tão seca que eram, pegarem fogo. Era comum, porque de dia o sol era totalmente escaldante. Mas se eu passasse por aqui, vamos supor, e aqui esse vaso fosse uma sarça, se tivesse fogo nela, quando eu voltasse, os irmãos concordam comigo que naquela sarça não haveria mais nada, porque ela ia o quê? Se queimar, se consumir. Mas aí Deus chama a atenção de Moisés naquilo, louvado seja Deus, que era contrário ao que Moisés entendia. E esta sarça chama a atenção de Moisés, porque essa sarça não se queimava. Então Moisés vai começar a se virar para lá, para ver o que significava aquela grande visão que ele estava tendo. Aí, o versículo 4 vai dizer assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O que nós percebemos com esta palavra? O que tem a ver com a palavra de 2 Timóteo 4:7, onde nós lemos: eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. O apóstolo Paulo só conseguiu desempenhar a missão a qual foi delegada a vida dele, porque ele teve um encontro com Deus lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Moisés, ele só conseguiu desempenhar a sua grande chamada, a sua chamada de libertação do povo do cativeiro do Egito, porque também ele teve um encontro com Deus. Oh, irmãos, no nome de Jesus. O que faz a diferença e o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida hoje, no século 21, neste dia 10 de junho, é um encontro com o Senhor. Aleluia. Mas o que o encontro com o Senhor vai gerar? O encontro do Senhor, ele vai gerar resistência na presença dele. Para suportar as aflições eu preciso de resistência. Para aprender a ter ou não ter, eu preciso de resistência. Para ser um evangelista, qual ele diz para Timóteo: Timóteo, sê tu somente um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo só conseguiria resolver aquela situação de ser um grande evangelista se Timóteo, louvado seja Deus, tiver um encontro com Deus e passar a ter a resistência. Aleluia. Por que resistência? Porque ele já diz: Timóteo, virão tempos difíceis, onde, louvado seja Deus, as pessoas vão trocar a verdade por fábulas, onde as pessoas vão trocar o verdadeiro evangelho por, louvado seja Deus, historinhas, vão trocar o verdadeiro evangelho por aquilo que o seu coração acha, ou por aquilo que a sua sabedoria humana está inclinada. Então cumpre cabalmente o teu ministério. Moisés, ele responde: eis-me aqui. A partir daquele momento, Moisés começa a combater um bom combate. Oh, aleluia, Deus.
Eu quero te convidar no nome de Jesus a você verdadeiramente vestir a tua armadura para combater o bom combate. Aleluia. Para você vencer as adversidades. Só que as adversidades elas vão ficar. As lutas elas vão ficar. Quando o Senhor ele chama minha senhora, venha combater o bom combate, é porque existe um lugar que já está preparado para aqueles que vencerem. Este local e este lugar é na Nova Jerusalém, meus irmãos. Esse lugar é onde não haverá dor, é onde não haverá decepção. Quem já ouviu aquele corinho da harpa? Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. O apóstolo Paulo não estava falando de um combate natural. Ele estava falando de um combate que iria levá-lo à eternidade. E é esse combate que nós estamos inseridos. A salvação, a proposta de Jesus, que é a salvação, é tirar o homem do estado de limitação a qual ele foi inserido por causa do pecado, renovar a mente dele através da palavra, porque ele é o próprio verbo vivo que desceu do céu e que veio dar uma nova oportunidade para o homem. É este o bom combate que o apóstolo Paulo está dizendo. Aleluia. É este o bom combate que nós precisamos continuar. Ei, igreja, você vai vencer. Como eu queria que tivesse mais pessoas aqui para ouvir esta palavra, porque o bom combate eu preciso me esforçar, eu não posso me entregar. Sabe como Deus vai medir a tua espiritualidade? É através da tua resistência em meio à dor, à aflição, à agonia, à luta, à tribulação. Então a tua resistência ela será medida em meio a essas adversidades. E aí, os irmãos continuarem lendo, vão ver que Moisés foi, para os judeus ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Com a potência da intimidade a qual ele teve com Deus, porque ele teve um encontro com o Senhor. Então a resistência foi que manteve Moisés na posição de intimidade com o Senhor. Abra comigo Atos 9 agora. Atos. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Falei assim para o Senhor, Senhor, não deixa eu gritar não. Irmãos, eu estou me policiando aqui para não gritar. Apesar que eu já até gritei, mas... Atos 9. Louvado seja Deus. A conversão de Saulo. Engrandecido seja o nome do Senhor. O versículo 5, a Bíblia diz que Saulo, ele estava, louvado seja Deus, no caminho de Damasco. E quando, louvado seja Deus, neste momento ele tem um encontro com Deus. E este encontro com Deus fez a diferença na vida de Saulo. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, quem falou com Saulo? Foi o próprio quê? O próprio Deus, o próprio Jesus. E
ali ele diz assim, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Glória. E a resposta foi: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Ou seja, eu sou Saulo, aquele que tu está tentando parar. Aleluia. Mas na realidade quem vai te fazer parar agora sou eu. Oh, glória. Quem para o homem é Deus, irmãos. Quem limita o homem é o Senhor. Só vai acontecer o que for de Deus na tua vida. O que não for, eu quero que toda palavra maldita caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Toda vergonha delegada pelo inferno contra a tua vida está repreendido agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, glória. E aí ele tem esse encontro com o Senhor e começa a sua trajetória árdua. Aleluia! Aleluia! Tu está sofrendo já pelo Evangelho? Então levanta a tua cabeça e continua. Se tu não está sofrendo pelo Evangelho, porque você vai sofrer ainda pelo Evangelho. Porque você não será aceito. Porque você não será bem quisto, porque você vai ser chamado de metódico, porque você vai ser chamado de santarrão, porque você vai ser apontado, vai ser criticado, vai ser humilhado, vai ser louvado seja Deus. As pessoas vão tentar te destruir, mas entenda uma coisa: quem está te sustentando é o próprio Deus, porque foi Ele que te chamou. Então se Ele te chamou, Ele garante. Ele garante a trajetória. Então Saulo começa. E aí o que me chama a atenção é que Deus dá algumas coordenadas. Louvado seja Deus, e manda. E agora Saulo se depara com Ananias. E Ananias fala para o Senhor: Senhor, mas esse é aquele que era temido, é o perseguidor. Senhor, mas como que o Senhor chama esse homem? Sabe o que é que Deus vira para Ananias e diz assim: meu filho, agora ele é um vaso escolhido. Oh, Deus maravilhoso. Amém, irmãos? É um vaso meu. Eita, Deus não abre mão de você por nada. Você é do Senhor. Talvez você ainda não compreendeu a chamada que Deus tem na tua vida, mas o Senhor está dizendo: tu é vaso escolhido meu, e eu não abro mão, porque o sacrifício foi grande naquela cruz. Esse derramamento foi grande de sangue. Aleluia. Abra comigo Lucas. Perdão, Mateus. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Engrandecido seja o nome do Senhor. Confesso que nós vamos terminar no horário certo, irmãos. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Nós vamos enxergar Deus promovendo o encontro com o homem. Todos acharam? Digam amém. Mateus 4,18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram quê? Pescadores. E disse-lhes, versículo 19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de quê? Então agora Deus está chamando Pedro. Deus está promovendo o encontro para Pedro. E Pedro agora ele é desafiado a desempenhar uma fé que Moisés desempenhou, que Paulo desempenhou, que Elias desempenhou, que Eliseu desempenhou, que Isaías desempenhou, que Jeremias desempenhou, que Ezequiel desempenhou, que você desempenhou. Em nome de Jesus. Só que Pedro, neste encontro, Pedro não se entregou em sua totalidade. A gente vai ver isso lá em Lucas. Louvado seja Deus. Perdão, lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 75. Vamos lá, Mateus 26, versículo 75.
Pedro vê Jesus curar, Pedro vê Jesus ressuscitar, Pedro vê Jesus multiplicar. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus fala na boca de Pedro, quando Jesus pergunta: o que dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Cristo fala: não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aleluia. Aleluia. Mas aqui no capítulo 26, no versículo 75, todos acharam? Diga amém. Diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás o quê? Eita, Jesus agora estava, louvado seja Deus, cumprindo o seu ministério de sofrimento, de dor, de agonia, de salvação. E Pedro disse para Jesus: Senhor, de forma alguma tu vai cumprir isso. E o próprio Jesus repreende Satanás da vida dele, porque era o próprio diabo que estava tentando impedir o projeto de Deus. E Jesus vira para ele e diz assim: olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu o quê? Tu me negarás. E a gente vai enxergar neste momento o encontro lá em Mateus 4, que foi promovido pelo Senhor. Pedro não se entregou totalmente. E a Bíblia diz na parte C do versículo: e saindo dali ele chorou o quê? Amargamente. Quantas pessoas estão chorando amargamente por não ter permitido este encontro com o Senhor? Quantas pessoas estão chorando amargamente porque ainda não compreenderam que este mundo vai acabar, que o que está nesse mundo vai cessar, que esta terra vai ser destruída, esta terra vai ser enrolada como os céus, que haverá tribulação, que haverá agonia, que haverá desespero, dor, ranger de dentes, que haverá um lago de fogo e enxofre para aqueles que não forem para o céu. Oh, aleluia! Aleluia, Deus. Se nós pudéssemos pegar a pessoa e dizer assim: meu filho, acorda! É real o céu. Ali ele chora amargamente, porque ali ele reconhece que ele estava de uma forma limitada na entrega ao Senhor Jesus. Mas aí lá em João, a partir do capítulo 19, capítulo 20, nós vamos enxergar os discípulos ali temerosos, com medo, escondidos em um lugar. E a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e declara bem assim: olha, a paz seja convosco. E diz mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sobre eles soprou-lhes o quê? Eita! Aí a gente vai lá para Atos 2, quando há a descida do Pentecostes, aonde Jesus, o próprio Deus, dá uma ordem assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja o quê? Ah, irmãos, então o que fez a diferença na vida de Pedro foi o revestimento de poder, aquela chamada lá em Mateus capítulo 4. O poder estava diante de Pedro, mas Pedro não estava diante do poder. Mas aqui agora Pedro é cheio, e Pedro tem um encontro com o Senhor. Sabe como é que nós vamos provar isso? Que em uma de suas defesas, quando Pedro e João, lá na porta daquele templo, Porta Formosa, quando havia ali um paralítico há mais de 38 anos, e ele declara para que aquele paralítico: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, pega o teu leito aí, levanta, olha, pega o teu leito aí, caminha, vá, porque Jesus te curou. Glória a Deus. E ele passa a pregar. E mais de 3.000 almas reconhecem o Senhor como seu Senhor.
Então eles começam a desempenhar a sua chamada. Chamada de dor que o apóstolo Paulo também passou. Moisés também foi uma chamada de dor. Pedro foi uma chamada de dor. A chamada de dor na alma. Porque quando Pedro ele chora amargamente, é a sua alma que está sendo esmagada, porque ele reconhece quem ele realmente era. E Jesus, lá em Lucas capítulo 22, abra comigo. Lucas, capítulo 22. Oh, engrandecido Glória a seja o teu Deus, nome, aleluia, Jesus. Senhor. Louvado seja o teu nome. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam, ou o seguiram. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Olha o que diz o versículo 42. Dizendo: Pai, se queres. Em outras versões diz: se puderes. Em outras versões diz: se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim o que? A tua. Oh, aleluia. Neste momento, Jesus está confirmando a grande obra a qual ele foi designado. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Sabe o que é? Passa de mim este cálice. Senhor, se possível, me poupa desse derramamento de sangue. Mas todavia, se cumpra a tua o quê? Jesus, ele já era o Cordeiro desde o quê? A fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa. Já havia um plano determinado para o Oh, pecado. glória a Deus, aleluia. Então Pedro, Jesus, Paulo, Moisés e tantos outros, em momentos de aflições, só conseguiram vencer porque tiveram um encontro com o Senhor. E no caso de Jesus, ele era o próprio Deus. Ele teve um encontro com o plano de salvação para a vida. Aleluia, Jesus. Então, quando nós temos esse encontro, é gerado em nós o quê? Resistência. Aí eu te convido lá para Atos capítulo 27. Vamos lá rapidamente, em 10 minutos a gente fecha. Atos capítulo 27. Eu quero falar aqui alguns pontos que Deus colocou no meu coração. Como eu disse no início, Paulo estava em Jerusalém. Pediu que fosse enviado para ser julgado em Roma. Paulo é enviado para uma embarcação, para um navio. E a Bíblia diz no versículo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a Bíblia diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Ou seja, Paulo estava dizendo para aquela embarcação, para aquelas 276 pessoas: olha, essa embarcação ela é perigosa. Mas irmãos, quem estava falando na vida de Paulo? Quem estava falando na vida de Paulo? Era o próprio Deus. Era o próprio Espírito Santo de Deus, que estava falando na boca de Paulo. E a Bíblia diz na parte C do versículo 9: admoestava-os. Ou seja, Paulo estava admoestando, estava orientando aquela embarcação, dizendo, versículo 10: senhores,
eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa o quê? Vida. Mas aí o centurião que estava responsável, o versículo 11, vai dizer que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio. Porque Paulo, para ele, Paulo não entendia de embarcação de tempo. Paulo não entendia de que o que seria um navio sossobá. Para o chefe ali da tripulação, ele era o entendido expert no assunto. Ou seja, ele detinha a sabedoria o quê? Humana. Mas Paulo não estava falando de sabedoria humana. Paulo estava falando de uma sabedoria o quê? Divina. Aleluia, Deus. Vamos comigo lá em 1 Coríntios. Louvado seja Deus. Quantos amam a palavra do Senhor? Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que está um pouco cansativo, mas nós vamos finalizar. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que diz. Louvado seja Deus. O capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. O caráter da pregação de Paulo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria o quê? Os homens. Eita! Quem se apoia em sabedoria do homem, quem se apoia em sabedoria humana, se afunda. Aí diz, e sim no poder de Deus. Aí se você voltar numa folha, no capítulo 1, louvado seja Deus, o versículo 1. Louvado seja Deus. O versículo 24 vai dizer: mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de... Irmãos, então Paulo, ele estava cheio da sabedoria de Deus. Aleluia, Deus. Em Atos 27, não era Paulo que estava dizendo, mas era a sabedoria de Deus. Então, aqui a gente vê um duelo da sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Aleluia. A sabedoria humana, ela consiste em que o homem pode alcançar, ou seja, é algo limitado. Mas a sabedoria divina, ela é uma sabedoria baseada na palavra de Deus, através do Espírito Santo que opera em poder e em glória. Se eu tiver a sabedoria divina, irmãos, eu vou enfrentar as diversas lutas de forma diferente. Então eu quero te orientar hoje. Vamos pedir a sabedoria de Deus. Aleluia, Senhor. A sabedoria de Deus para enfrentar as adversidades. Vamos pedir a sabedoria de Deus para dar contra-resposta na direção de Deus. Se Deus mandar eu falar, se Deus não mandar eu falar, não fale, fique calado, porque calado você se passará por sábio. Aleluia, Senhor. Porque é o próprio Deus que vai falar na sua boca, é o próprio Deus que vai falar através da sua vida. Então, o primeiro ponto que nós vamos enxergar aqui em Atos 27, neste perigo da viagem, primeiro, a prudência é uma grande lição de fé para as nossas vidas. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A diz que aquilo que o homem pensa em seu interior, assim ele o que? É. Ou seja, Paulo estava com seu interior cheio de quê? Sabedoria de Deus. O que que se manifestou em meio àquela tribulação? A sabedoria de Deus. Porque o seu interior estava cheio de Deus. Mas o interior do homem estava cheio da sabedoria do homem.
e aquelas pessoas foram imprudentes. Então, a prudência é uma grande lição que o Senhor nos dá para enfrentarmos as adversidades. Aleluia. Porque a perseverança, aquela resistência que eu falei no início, essa resistência, ela vai gerar esta prudência. Porque se eu resisto ao mundo, e eu resisto na presença de Deus, se eu estou resistindo, é porque eu estou sendo prudente. E se eu estou sendo prudente, irmãos, eu não vou colocar em risco as pessoas que estão do lado. Amém? Segundo ponto, a imprudência gerou uma falta de esperança por causa da tempestade. O versículo 22 do capítulo 27 vai dizer bem assim, olha, versículo 20, vamos ler. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aí o versículo 22 diz, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Irmão, se a imprudência ela gera falta de esperança por causa da tempestade, em meio a essa tempestade vai se manifestar a palavra de Deus. Dentro daquele navio estava a palavra de Deus. Enquanto todos estavam pensando que iam se acabar, se levanta Paulo, não para dizer assim, olha, está vendo? Eu não disse que vocês iriam quebrar a cara, está vendo? Eu não disse que não era para ir, agora vocês estão aí cheios de falta de esperança, estão cheios de medo, de pavor, mas agora não, Paulo não agiu assim. Paulo liberou uma palavra de Deus em meio ao caos. Aleluia, Deus. E assim Deus quer fazer na tua vida. Ele quer liberar uma palavra de sabedoria divina em meio ao caos. E para isso Deus vai te usar. Terceiro ponto. A prudência ela vai gerar uma confiança e uma intimidade com Deus. Olha o que diz, irmãos, o versículo 23. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo. Oh, irmãos, olha a profundidade desta palavra. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Meus queridos, eu preciso decidir de quem eu sou. Eu preciso decidir de quem eu pertenço. Eu preciso defender qual é a fé que está em meu coração. Em Jesus. Paulo defendeu, louvado seja Deus, o anjo de Deus de quem eu sou. Ele estava dizendo, eu sou de Deus. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. E eu sirvo a Ele. Eu sou dele e sirvo a Ele. Eu sou dele e sirvo a Ele. Se eu sou dele e sirvo a Ele, Ele estará comigo. Aleluia. Se eu sou dele e sirvo a Ele, o mal não me sucederá, praga nenhuma chegará à minha vida. Oh, glória a Deus. Eu sou dele e eu sirvo a Ele. Eu nunca serei desamparado. Aleluia. Eu sou dele e sirvo a Ele. Eu jamais ficarei prostrado. Em nome de Jesus. E por fim, a prudência ela vai gerar livramento da parte do Senhor. Porque como o próprio Deus disse para Paulo que ninguém ia se perder, a não ser o navio. Ninguém ia se perder. Ou seja, todos iriam chegar ilesos naquele local. E quando chega próximo ao local onde eles iriam pisar a terra firme, o navio encalha. E ali alguns romanos entendem, não, nós vamos matar os prisioneiros. E outros, não, nós não vamos matar. Antes vamos pegar, aí vamos colocar o povo ali no mar, para que eles possam nadar. Os que não sabem nadar, ali pegaram tábua, outros pegaram destroços, mas todos chegaram são e salvos na terra. Sabe por que todos chegaram são e salvos na terra?
guerra, porque era importante que Paulo chegasse até Roma. Paulo, não temas, porque é muito importante que você seja apresentado em Roma. Aleluia. Irmãos, no nome de Jesus, esta caminhada a qual nós estamos inseridos, ela é uma caminhada árdua, ela é uma caminhada cheia de desafios, e nós só iremos vencer se tivermos com fé, porque a Bíblia diz que a fé, a vitória que vence este mundo é a vossa o quê? Fé. E como que será gerado fé dentro do meu coração? Eu buscando o encontro real com Deus. Quando eu busco esse encontro real, eu passo a adquirir resistência. E se eu passo a adquirir resistência, eu vou entender que do outro lado da luta, eu vou cantar um grande hino Oh, de vitória. aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.